Olá, muito bom dia. Estamos começando mais um programa Porteira Aberta. E hoje, para conversar conosco, temos Heloísa Zucconelli, líder da rede de fazendas Alfa, e Otávio Celidônio, diretor executivo, ambos do AgriHub, braço de inovação e tecnologia da Famato. Bom, pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sempre começo com essa breve apresentação, mas gostaria que vocês se apresentassem e falassem um pouco de como é a atuação de vocês dentro do AgriHub. Sejam muito bem-vindos. Bom dia, pessoal. Grande prazer estar aqui no Porteira Aberta. Sou Otávio Celidônio, sou engenheiro agrônomo também, filho de produtores. Aliás, Heloísa Zucconelli não falou isso do currículo dela. Também é produtora rural e trouxemos ela da fazenda para cá, para o AgriHub. E eu sou diretor executivo do AgriHub também, estou no sistema Famato há um bom tempo, passei pelo IMEA, pelo Senar, e hoje tenho a grata satisfação de conduzir esse programa de tecnologia, essa nova instituição do sistema. Nós vamos conversar hoje sobre o assunto de tecnologia e inovação. Trouxemos aqui dois especialistas nisso, que trabalham no AgriHub. E aí, Otávio, eu queria que você descrevesse um pouco mais das ações do AgriHub e como ele ajuda o setor, como é o contato com o pecuarista, com empresas do setor, por gentileza, com um pouquinho mais de detalhe para a gente. Bom, Léo, realmente explicar o que é o AgriHub é algo um pouco ainda novo para a maioria das pessoas. E o AgriHub ele faz o trabalho de conectar os produtores rurais com as soluções tecnológicas. Então o AgriHub começou já com esse foco, aproveitando esse movimento de empreendedores que estão desenvolvendo tecnologias para o campo. E a gente faz esse papel de realmente ir lá conversar com o produtor, entender quais são os desafios que ele tem no campo ou no escritório e buscar aí as soluções que as startups estão desenvolvendo. Entender qual a solução mais adequada para cada um. Isso que a gente faz. E a gente também faz o trabalho que a gente chama de inovação aberta, que é um trabalho de apoio de empresas para realmente desenvolver soluções para eles em conjunto, desenvolver essas tecnologias em conjunto com startups para os problemas das empresas. No off aqui, a Heloísa estava mostrando um jeito de explicar o AgriHub. Eu queria que você falasse para a gente, por favor. Então, a gente costuma exemplificar de maneira mais prática que, como a gente tem algumas frentes de trabalho, né, a gente tem esse papel de conexão mesmo, né, a gente fala hub, né, hub significa conexão. Então, o nosso faz de conta que eu sou produtora, o Léo é um consultor e o Otávio é uma startup. Então, chega o produtor rural, eu vou chegar lá no AgriHub e vou falar, olha, eu estou com um problema no monitoramento de pragas lá na minha fazenda, eu gostaria de ter uma ferramenta digital, né, para poder coletar esses dados na lavoura, para agilizar essa coleta de dados, para manter um histórico dessa coleta de dados e para tomar as minhas decisões, né, porque não basta a gente ter os dados em mãos, a gente precisa usá-los para tomar a melhor decisão. Então, o papel da gente é esse, é ajudar, né, o produtor a escolher a melhor tecnologia para aquele momento que ele está. Bacana. Bom, Otávio, até queria comentar que antes da entrevista a gente conversou um pouquinho antes e vocês desconstruíram alguma coisa, algum pensamento que eu tinha. Como a gente lidava muito no campo, a gente percebia uma certa resistência do produtor rural, do pecuarista propriamente, em absorver novas tecnologias, em querer implementar novas tecnologias, e vocês me colocaram outra visão ali, que isso não é uma resistência, são pedaços do setor que absorvem melhor a tecnologia, que conseguem implementar melhor, e outros nem tanto. Aí eu queria que você explicasse como que a gente consegue colocar a inovação, a tecnologia dentro dessas propriedades um pouco mais resistentes, ou um pouco mais que são mais resistentes às tecnologias mesmo. Legal, Léo. Esse é um grande desafio e talvez seja o nosso principal, né, o desafio aqui no AgriHub. Realmente a gente tem que trabalhar isso de forma muito cuidadosa e adequada. Por que muito produtor não adere à tecnologia? Porque realmente a tecnologia, assumir uma nova tecnologia quando ela é pouco utilizada, é um risco. A gente tem que reconhecer isso. O produtor não pode, às vezes, se ele está com uma margem de lucro apertado, realmente ele não pode se arriscar e colocar uma coisa que ele não sabe se vai dar tão certo. Então, o AgriHub ele faz esse papel de identificar os produtores que têm capacidade de testar a tecnologia, que têm abertura, que têm, são os produtores que a gente chama de produtor alfa.
para fazer esses testes de forma controlada lá e levar a experiência para os outros. E a pecuária, né, acho que o que a gente estava conversando lá antes, é um setor muito interessante, porque a gente olha às vezes no panorama geral e tem a impressão de que é um setor muito atrasado, mas não é essa a realidade. Na verdade, a pecuária é muito diversa, muito diversa. Então a gente tem segmentos da pecuária que são extremamente tecnificados. A gente pega, por exemplo, o segmento de reprodução, o que o Brasil tem de exemplo na perspectiva de reprodução que os veterinários fazem com transferência de embrião, codificação genética, né? Você já seleciona animal pelo marmoreio da carne, etc. e tal. Quer dizer, são várias técnicas extremamente avançadas, mas a pecuária é muito desafiante, é uma atividade complexa, é uma atividade realmente desafiadora, mas a gente tem uma perspectiva hoje econômica de competição com a soja, com outras atividades que tem colocado pressão pelo aumento da tecnologia no campo. Isso vem acontecendo, talvez não na velocidade que nós gostaríamos, mas vem acontecendo. Isso é tecnologia, sim, e a coisa vai caminhando, né? Vai caminhando. Quer contribuir? Então, e eu acho que também uma coisa bem importante nesse né, intervalo de tempo dessa evolução o papel dos consultores, né? A gente vê que muitos tem sido valorizado muito mais o papel de um profissional especializado, né? Ele estuda lá aquele tempo todo, lógico que a prática a gente adquire fazendo, mas esse papel do consultor é muito importante, né? E a gente vê que tem sido valorizado e contribui para essa evolução. E outra coisa, as instituições, né? Tanto públicas quanto privadas, eu acho que tem aumentado também, né? A gente tem o exemplo das ATEGs dentro do sistema, lá no Senar, né? Que são as assistências técnicas e gerenciais, que também ajudam o produtor nessa evolução, né? Tecnológica. Isso é bastante importante a gente valorizar e destacar. Eu percebo mesmo que a gente está cada vez mais se unindo, né? Várias pontas do setor conectando. Gente, eu já volto com o nosso bate-papo. Eu vou pedir licença para vocês um pouquinho, porque agora nós vamos chamar o quadro de leilões para ficar por dentro do mercado do boi no estado. Começando pela MB Leilão, temos leilão virtual do dia 13 de março às 9 horas da manhã, horário de Mato Grosso, com oferta de animais de cria, recria e engorda. Ainda pela MB Leilões, temos o 5º leilão Criadores de Poconé e Região, dia 13 de março, a 1 hora da tarde, horário de Mato Grosso, leiloando animais de cria, recria e engorda 100% pesados. Já pela Estância Bahia, temos no dia 12 de março, às 10 horas da manhã, horário de Brasília, leilão virtual, marca, lâmpada e convidados. Serão comercializados 2.500 animais de corte, mais uma oferta especial de 30 animais de tropa de serviço e éguas de cria. Já no dia 13 de março, no domingo, às 10 horas, horário de Brasília, ainda pela Estância Bahia Leilões, temos o 6º leilão virtual Galo Agropecuária Etapa Nelore 1, comercializando 2.000 animais, sendo matrizes, prenhes, paridas e novilhas. Ainda no dia 13 de março e ainda pela Estância Bahia Leilões, temos leilão virtual Genética FRM Pecuária. No dia 13, no domingo, às 14 horas, horário de Brasília, comercializando 160 touros Nelore PO e 3.000 matrizes, prenhes e paridas. Vamos continuar o nosso bate-papo aqui. Otávio, você tinha falado dessa questão de nós conseguirmos colocar as tecnologias, né, introduzir as tecnologias no campo, certo? E aí você citou a comparação com a agricultura. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa relação, essa conjunção entre agricultura e pecuária que fortalece, né, na tecnologia. A gente tem essa perspectiva econômica até, digamos, de uma certa disputa territorial hoje no estado. O estado do Mato Grosso é gigantesco e tem tamanho de países como Alemanha e França juntos. E a gente tem hoje uma perspectiva de que não é mais possível abrir a floresta para expandir a área de produção. Então hoje o que acontece é que a agricultura tem avançado sobre a pecuária, sobre as áreas de produção de pasto, e isso tem gerado oportunidades na perspectiva de fazer a integração lavoura-pecuária, que é algo muito interessante nesse lado de tecnificar, de manter a produção.
E, por outro lado, também tem pressionado o pecuarista para que ele busque ser mais produtivo. O que acontece é que, com o avanço da agricultura, os preços das terras têm subido bastante, e para justificar a manutenção da pecuária em alguma região, a gente tem que ser mais produtivo. Então, isso é algo possível, é importante lembrar isso. A pecuária é competitiva, pode prover uma lucratividade tão boa quanto da agricultura, mesmo sozinha ali. Mas realmente é importante investir, porque a gente muda a lógica quando o preço da terra evolui tanto, sobe tanto. Ao invés de a gente pensar no lucro por cabeça de animal, a gente começa a ter que pensar no lucro por hectare, né? E aí essa a dinâmica, essa é a lógica que a gente tem que começar a criar. Como que a gente consegue produzir mais carne por hectare, né? E aí é manejo de pastagem, adubação ali do pasto, controle de pragas, de plantas daninhas. Na perspectiva do animal é cuidar da genética, enfim, uma série de técnicas que tem que ser usada. E as tecnologias, cada dia mais, vêm para ajudar nisso, né? Então, existem tecnologias para ajudar o produtor a fazer o manejo do dia a dia, existem tecnologias para ajudar a gerir, né, os animais, a rastrear, a diferenciar, né, a rastreabilidade cria uma diferenciação econômica ali, o produtor pode receber um pouco a mais por cada animal, etc. Enfim, tem muita tecnologia chegando e aí é que a gente entra para ajudar a dar esses primeiros passos. A gente vive numa era em que a gente tem que melhorar, tá tempo todo pensando em qual melhoria eu vou tentar criar no dia de amanhã para ser mais competitivo, para continuar competitivo no mercado, né? Perfeito. Heloísa, quer contribuir? Então, eu acho que a gente vê, né, nas visitas que a gente faz, que talvez conversando também com as pessoas que a gente convive lá, né, os profissionais, que o impacto da tecnologia na pecuária, ele parece maior do que na agricultura. Pelo menos no que a gente vê, eu estou falando em termos de Mato Grosso, né? Porque na agricultura, que é nossa agricultura de Mato Grosso, é uma agricultura, né, de grãos e fibras, né, alta tecnologia. Então, se eu vou aderir uma tecnologia de um ano para o outro, eu vou aumentar, sei lá, 5 sacas, 8 sacas, lá, 10% da minha produção, né? Na pecuária, a gente vê, né, exemplos bem claros na pecuária de leite, o cara, por só comprar uma vaca com uma genética melhor, ele já vai pular, sei lá, 50%, 100%. Então, uma coisa muito interessante, né, de a gente analisar é o impacto da tecnologia, né, do uso de tecnologias mais avançadas na pecuária. Outra coisa é a questão da conectividade, né, Otávio? As áreas de produção agrícola estão mais próximas, né? Tem bastante dificuldade, a gente tem até na cidade com conectividade, mas nas áreas rurais também, mas nas áreas de pecuária mais ainda. E aí, por as áreas serem enormes, né? Geralmente, a gente falando de pecuária de grande escala, ou mesmo nas pequenas propriedades, tem essa dificuldade de você, até gostaria de ter uma tecnologia que usasse internet e tal, mas eu não tenho. Então, um desafio que eu acho bem grande para o produtor é você identificar o seu desafio ou problema, como queira chamar, e conseguir desenhar, né, assim, planejar uma jornada, né? Então, eu estou aqui no caderninho, talvez aquele do caderninho faça a coleta de dados dele com mais precisão que um que tenha um software, porque fazer com precisão não significa que eu preciso usar uma tecnologia digital, por exemplo. Então, começar o dever de casa, fazer bem feito com o que já tem de tecnologia e identificar. Então, essa é a prioridade para eu poder dar um impacto na minha atividade. Então, na pecuária, primeira que vai ser, provavelmente, é uma genética, né? Então, adquirir um animal, né, de boa genética. Eu acho que isso é um desafio para a gente. Pode continuar, Luiz. Eu queria só que você comentasse sobre a função do mapeamento, né? Que você é a líder do mapeamento das fazendas. Então já pode... conecta com esse assunto exatamente que a gente tem visto. A gente lá no AgriHub usa uma metodologia que chama mapeamento de processos. Nada mais é do que a gente representar no papel lá
cada passo que a gente faz na fazenda. Então, a gente representou, né, construiu isso, né, tanto da produção vegetal quanto da produção animal, com especialistas na área, produtores, consultores, né, para que a gente represente o que de fato acontece lá na prática. A gente não quer inventar roda, a gente só quer criar uma ferramenta que comunique claramente o que a gente precisa. Então, que o consultor entenda, que a startup consiga olhar ali e entender como que é a produção de ponta a ponta, né? Do começo ao fim, para que ela possa propor uma solução, né? Ou para que ela possa encaixar a solução dela no lugar adequado. Então, a gente fez esse mapeamento, visitou algumas propriedades e aí identifica essa dificuldade, na verdade, que ficou bastante marcado para mim, da gente identificar qual é o problema de fato que vai impactar mais na minha atividade. Então, o mapeamento, ele facilita isso. Então, esse é o papel da rede de fazendas alfa, né, ter esse contato direto com o produtor, né, ser esse elo de ligação para que a gente busque a startup que está representada, né, pela figura do Otávio aqui hoje, você do consultor, e eu como produtora vou buscar, através da rede de fazendas alfa, ser esse produtor diferente, né, que busca, que nem o Otávio falou, né, deixar ele complementar aqui. Aproveitando, a Elô já ilustrou muito bem, né? Mas eu queria só trazer também o quanto que essa questão do mapeamento de processo, que aliás, né, lembrando, foi uma parceria nossa com a Universidade Federal de Viçosa, foi um trabalho bem legal que continua sendo desenvolvido até hoje. Um dos problemas, Léo, é que quando a gente às vezes vai conversar com o produtor e fala, olha, onde estão os seus desafios, os problemas do dia a dia? O produtor geralmente fala aquela dor que ele está mais sentindo ali que é comum. Então ele fala, poxa, a estrada, o preço não está bom, tal. E o legal do mapeamento do processo que fatia tudo que ele faz em atividades é que permite a gente olhar, né, dentro de cada caixinha e discutir qual é o problema ali. E às vezes indicar uma solução que vai ser adotada facilmente, sem muito investimento, sem tanto esforço para ele. Quer dizer, nem sempre a gente vai conseguir resolver o problema do preço ou da logística, né? Porque são problemas, mas a gente consegue aos poucos trazer soluções e começar a criar o que a Elô falou muito bem, essa jornada de desenvolvimento. Que bacana. Bom, gente, mais uma vez vou pedir licença para vocês. Nós vamos para o quadro Giro de Notícias para ficar por dentro das principais notícias do setor. A Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária, junto com o MAPA, quer reduzir em 25% a dependência brasileira da importação de fertilizantes agrícolas até 2030. Para isso, está desenvolvendo uma caravana que visitará mais de 30 polos produtivos de 9 macro-regiões agrícolas do país. O objetivo é diminuir os custos de produção das propriedades rurais, estimular a adoção de novas tecnologias e de boas práticas de manejo do solo, águas e plantas e, principalmente, aumentar a eficiência do uso de fertilizantes e insumos no campo. Essa ação irá chamar Caravana Embrapa Fert Brasil, pertencendo às medidas de curto e médio prazo do Plano Nacional de Fertilizantes. Plano esse que pretende ser lançado pelo governo federal nas próximas semanas, visando reduzir a dependência externa por importação de produtos e tecnologias, que se agravou pelo conflito Rússia e Ucrânia. Conforme a fala do presidente da Embrapa, Celso Moretti, a caravana irá abordar questões práticas e de impacto imediato, economizando até 20% no uso de fertilizantes no Brasil, já na safra 22-23, podendo gerar uma economia de até $1 bilhão. A ideia é fornecer atividades presenciais a técnicos de extensão rural, técnicos de cooperativa, sindicato e associações rurais, bem como produtores líderes, pretendendo atingir cerca de 10 mil profissionais, fazendo com que eles se tornem multiplicadores das técnicas e orientações repassadas pela equipe da Embrapa. Otávio, eu vi recentemente que vocês apresentaram o MT Conectado para o Instituto Pensar Agro. Isso mesmo, eu queria que você explicasse um pouco mais do programa e como foi apresentar isso para o Instituto, por favor. Bom, a gente vem há um bom tempo trabalhando no que a gente fala de desafios que são transversais. Um dos principais que a gente ataca foi o que a gente já comentou aqui, que é o desafio de escolher a tecnologia. Mas, sem dúvida, a gente tem outros grandes desafios que todos os produtores sofrem, o Elô já comentou, que é esse da conectividade. Então, o desafio da conectividade foi algo que, desde o início do AgriHub, a gente veio trabalhando.
buscando formas de ajudar o produtor a melhorar a conectividade na fazenda. Hoje, para você ter uma ideia, na região da agricultura, na agricultura do estado, só 5% do território realmente está, como a gente diz, iluminado com internet, com 5% só? 5%. Apesar de que 90% dos produtores, mais ou menos, têm internet na sede. Perfeito. Então, o que acontece? Ele busca formas de trazer internet via rádio, chega pontualmente lá na sede, que é algo essencial hoje para emitir nota fiscal e até para questões sociais ali dos colaboradores. Mas a gente lá, desde o começo, a gente começou a buscar formas de tentar fomentar esse desenvolvimento da internet no campo. E é um grande desafio você fomentar uma construção de uma torre, por exemplo, de forma coletiva. Por quê, Léo? Porque sempre tem alguns produtores que, por qualquer motivo que seja, não querem investir naquele ativo ali. E aí isso desestimula os outros produtores. A gente também tem muito ruído aí também, por exemplo, tecnologias que estão para chegar, o 5G, o satélite, que faz com que o produtor fale, poxa, vou investir amanhã, talvez não seja essa tecnologia. Enfim, as empresas do lado delas, elas também olham aquilo e falam, poxa, se eu investir ali sozinho, eu vou ganhar dinheiro. Se vier um concorrente junto, aí eu não vou ganhar dinheiro. Então, a gente, olhando esse cenário e tentando, de fato, articular isso de forma privada, a gente chegou à conclusão que não iria avançar na velocidade que nós gostaríamos. Então, trabalhamos junto das associações de produtores para buscar o governo e criar um programa, criar um mecanismo para acontecer esse investimento. O governo respondeu, então hoje a gente assinou um protocolo de intenções, as instituições do agro e o governo do estado assinaram um protocolo de intenções com a proposta de cobrir 10 milhões de hectares aqui do estado do Mato Grosso, o que representa mais de 10% do território, então é uma área bem significativa. Seria um investimento de 250 milhões de reais. Desse total, o governo estaria disposto a investir 50%, e a gente agora está articulando com o setor privado para construir mecanismos para acelerar o investimento do outro lado. Então, a gente tem conversado com algumas associações, a principal é o Conectar Agro, né? E as empresas que participam dessa associação estão dispostas a criar, por exemplo, mecanismos de pontos, onde, quando o produtor compra uma máquina ou um insumo, parte desse dinheiro será revertido em pontos para uso na construção de torres. Então, a gente já conseguiu uma parte bem significativa do investimento total, né, potencialmente aí com essas empresas. Agora estamos buscando mais empresas que não são associadas ao Conectar Agro para continuar crescendo, aí, aumentando o bolo do investimento e conseguir expandir essa rede. Então, esse é o trabalho que a gente vem articulando aí também via AgriHub, junto das entidades, que a gente espera aí acelerar a chegada da internet, da conectividade no campo, né? Que é, sem dúvida, um problema para a tecnologia e para o social também, né? Com certeza. Bom, maravilha. Luiz, eu queria que você contribuísse falando um pouco de como o pecuarista ou o produtor rural é afetado com o programa, por favor. Primeira coisa, né? O WhatsApp todo mundo usa, que é um instrumento não só de interação social, mas de segurança, né? Porque lá no campo você pode avisar rapidamente quem tem internet na sede, o que está acontecendo. Eu vejo isso, as tecnologias digitais, por exemplo, tem uma startup que desenvolveu um aplicativo, né? Que consegue, tem várias, mas o exemplo que eu vou dar, que eles conseguem controlar quanto de sal você colocou em cada coxo. Então, se você tiver uma conectividade, o cara já vai passar em tempo real, ó. O vaqueiro foi lá, colocou, né, abasteceu, viu quanto que o gado comeu, né, então quanto que consumiu aquele sal. Isso é um dado importante porque, por exemplo, se é uma área grande e ele vai distante, ele já sabe quanto ele tem que levar de sal para não precisar voltar, quanto, né, consegue observar o comportamento dos animais baseado no consumo. Então, tudo isso vai criando um histórico, porque ele pode fazer isso na caderneta, óbvio, mas isso tudo vai criando um histórico
histórico para o produtor que vai impactar na decisão que ele vai tomando no presente. Então, ele analisa o passado, toma a decisão no presente e vai impactar no futuro. Então, a internet é bastante importante hoje em dia, né, para a gente evoluir, né, com mais tecnologia, com mais precisão na tomada de decisão, que é o grande objetivo dessas tecnologias, né? Que as pessoas acabam tendo medo, né? Principalmente nesse nosso meio, né? Agropecuário. Vai chegar a internet, eu vou perder meu emprego, né? Então, assim, principalmente na pecuária, né? Porque se eu não preciso de ninguém para conferir lá, ou precisava de 3, vou precisar só de 1. E então a gente precisa encarar isso de uma maneira diferente, né? A gente precisa encarar isso como uma oportunidade, né? Desse funcionário ter mais tempo para ele se capacitar, para ele ficar, né? Profissionalmente melhor, e poder atuar de maneira diferente e até ganhar mais. Então, assim, dentro dessa onda de valorização dos consultores, né, há também uma valorização do conhecimento adquirido desses profissionais, né, que a gente sabe que é um conhecimento diferente, né, um vaqueiro, não é qualquer um pode ser um vaqueiro. Então, não é tão simples assim para a gente deixar de ter um vaqueiro. Então, a gente deixa também isso, a gente tem, né, Otávio, uma frente educacional, né, que trabalha, né, compartilhando os conceitos de tecnologia e inovação. Isso é muito importante para todo mundo, né? Ninguém não pode aprender isso ou está distante disso acontecer. Então, hoje a internet também proporciona, né, na rede esse acesso a informações facilitadas. Então, isso ajuda na capacitação dos profissionais. O Senar tem um papel sensacional em cima, né, nessa frente de educacional, que o Otávio já foi superintendente, então tem bastante experiência. Então, eu acho assim, é um estímulo. Vamos nos capacitar, vamos buscar, porque se a gente estiver melhor, a gente traz mais resultados para a gente, pessoalmente, e para quem a gente trabalha. Bacana você tocar nesse assunto. Eu vou sair para o intervalo mais uma vez, mas na volta eu quero que vocês expliquem mais essa relação entre o AgriHub e os outros braços do sistema Famato, como o Senar que você comentou, tá certo? A gente já volta, porque agora nós vamos conferir o quadro que fala de inovação e tecnologia na pecuária, InovaPec. Chega ao Brasil nova mega raça que promete revolucionar o setor. A raça Speckle Park, conhecida como a raça que deu sorte, promete trazer inovação para a pecuária brasileira. De origem canadense, a raça existe desde 1950 e lá para cá vem se desenvolvendo através de pesquisas, bem como trabalhos de marketing feitos em torno da raça. A composição é feita de diversos cruzamentos e proporções como 20% de Angus, 28% de Shorthorn, 2% de Jersey, 15% de Galloway, 15% de Lineback, 15% de White Park e 5% de Highland. A mega raça terá seus registros operacionalizados pela Associação Nacional de Criadores, a ACN. Essa caminhada genética, apesar de ter se iniciado no Canadá, teve contribuições relevantes na Austrália, onde foi introduzida no ano de 2006 e que pode sinalizar algo positivo devido à semelhança de clima com o Brasil. A raça chega ao Brasil para adentrar ao maior rebanho comercial do mundo, prometendo melhorias nas carcaças para abate e no rendimento econômico para o produtor rural. Eu queria que vocês comentassem a respeito dessa interação do AgriHub com outros braços da Famato, como o Senar que você comentou, o IMEA, certo? Por gentileza. Bom, acho que para começar, né, o AgriHub surgiu como um programa do sistema. Tá. Então a gente já começou assim com o IMEA incubando o AgriHub, trazendo toda a perspectiva de negócio, de estratégia. O Senar, na época, era o braço que executava os eventos e a Famato fazia toda a parte de apoio na comunicação. E boa parte disso permanece mesmo com a criação do Instituto, com a criação, com a formação de uma equipe, né, que eu e Elo hoje fazemos partes. Então, a gente continua com essa perspectiva de colaboração, muito importante. Está aqui a Vânia, a nossa assessora de imprensa, que faz parte aí, ajuda, nos apoia muito nesse braço da comunicação. O IMEA continua produzindo estudos e o que a gente faz acaba indo também muito para o Senar. Hoje a gente tem discutido como o mapeamento de processo pode apoiar o Senar, como que a gente faz, através até de educação, pode ser incubado no AgriHub e depois avançar ali junto do Senar. Então, o desafio nosso é trabalhar em colaboração, entender, né, criar a nossa expertise ali, principalmente nessa vertente de ajudar o produtor na escolha
e trabalhar de forma estratégica com as casas para complementar esse trabalho, para a gente conseguir ter um avanço sustentável da tecnologia lá no campo. O Senar, não preciso nem dizer, né? A tecnologia ela vem, mas as pessoas, como a gente estava falando aqui antes, precisam ser preparadas para isso. Então, desde o preparo ali, por exemplo, na perspectiva bem operacional, de como o trabalhador consegue utilizar o equipamento dentro de um trator, né? Enfim, configurar, usar, até a perspectiva de como que essa informação pode ser extraída, analisada e realmente servir ali para o planejamento, para a tomada de decisão no dia a dia da lavoura. Aliás, esse é um dos grandes desafios também, que a gente fala de desafio transversal. É preparar as pessoas para consumir a informação, né? Analisar o dado. A gente, por ser muito complexo, a agricultura, a pecuária, né? Ser uma indústria a céu aberto, estar sujeita aos intempéries e tudo mais, a gente nunca teve essa perspectiva que a indústria tem, de ter sensores numa fábrica e controlar cada parte da construção de um equipamento. Agora, com a tecnologia, a gente tem essa possibilidade, a gente consegue monitorar as coisas que acontecem. E esse monitoramento, ele só pode ser útil se a gente tiver essa capacidade, né, de olhar e falar assim, opa, por que está acontecendo isso? Por que esse animal ou esse grupo de animais está ganhando menos peso que os demais, né? Por que nesse pasto o meu capim cresceu mais rápido do que no outro, né? Como que cada colaborador está desempenhando? Por que um colaborador tem um desempenho melhor do que o outro na hora que está manejando um trator, etc. Então, essas perguntas, elas começam a ser respondidas com os dados também. E essa capacidade, ela tem que ser desenvolvida. Então, é isso que a gente vem articulando ali junto do sistema, né, de forma colaborativa, para preparar realmente as pessoas para tirar todo o fruto disso. A gente já está no estado que está no meio da América do Sul, né, Elô? Que não vai sair daqui. E já, por mais que a gente melhore a nossa logística, a gente, por mais que ela seja de barco ou trem, a gente sempre vai estar mais longe do centro de consumo. Então a gente tem que ser muito competitivo no campo para conseguir manter o nosso estado na posição que a gente tem hoje, né? Bacana. Pode ir. Gostaria de complementar. E nessa linha que você falou de competitividade, a gente não vai sair daqui e a gente tem que atrair profissionais de alta qualidade, melhorar os nossos, melhorar, né, assim, evoluir as nossas instituições, né? Então, o nosso agro é tão grande, de uma maneira geral, né? Então, a gente precisa que as outras instituições, as outras, o que compõe todo esse ecossistema, né, que também evolua na mesma medida, né, para que a gente mantenha a nossa posição de liderança. Um ente, né, do sistema que eu quero fundamental para o sistema são os sindicatos rurais, né, também, né, Otávio? O papel dos sindicatos, né, acho que não existe uma instituição no país com uma capilaridade igual ao da Confederação Nacional da Agricultura, né, onde faz parte as federações estaduais, né, no nosso caso a FAMATO, né. Então, lá na cidade, o braço da FAMATO é o sindicato rural, né? Onde acontece a mobilização para os cursos do Senar, é onde acontece a discussão dos problemas do produtor. Eu, inclusive, faço parte, né? Eu sou de Tangará, então eu faço parte, continuo fazendo parte do sindicato, da diretoria. E isso é muito importante, né? A gente ter um local de conexão também é o hub de cada cidade, né? Então, lá no sindicato é o que representa o IMEA, representa o Senar, representa o AgriHub. Tudo isso está ali. Então, bastante importante a participação dos produtores, né, que não participam, buscarem os seus sindicatos. É o ouvido da entidade, né, no setor. É o ouvido e os braços, né? Foi muito importante você ter trazido o sindicato para a pauta, Elô, porque o sindicato tem esse papel. Ele realmente são os nossos ouvidos ali, os nossos braços, e a gente tem trabalhado bastante também em parceria com o sindicato. Uma coisa muito legal que a gente fez um programa no final do ano passado chamado Escalada Sindical, e uma das coisas que a gente
conseguiu desenvolver e mostrar é que tecnologia também não precisa ser só digital, né? A gente pediu para os sindicatos buscarem criações dos produtores rurais no campo. E vieram coisas muito interessantes, assim, muito interessantes desenvolvidas no produtor para resolver os problemas do dia a dia deles ali. Fizeram vídeos e a gente teve ali uma votação. Daqui a alguns dias a gente vai colocar também esses vídeos online para todo mundo conseguir ver essas inovações que vieram do campo. E acho que é isso que o sindicato representa. Além de ser um braço, os ouvidos, a forma da gente levar a nossa solução, também está ali conectado e pode ajudar a trazer também soluções que foram desenvolvidas pelos produtores para a gente espalhar as boas ideias por aí, né, e ter essa evolução constante. O mais importante é ter essa perspectiva de estar sempre buscando se aperfeiçoar e melhorar com o uso da tecnologia ou de outras práticas. Bacana. E, como a Heloísa bem comentou, nós ainda somos o estado campeão de produção, mas a tecnologia beneficia outros locais também que podem vir a concorrer com a gente. Então, para a gente manter, precisamos da ajuda de todo mundo, todas as cabeças e os braços possíveis a gente precisa unir para continuar com essa hegemonia, certo? Bom, agora a gente vai para o quadro de feiras e eventos para ficar por dentro das principais datas e na volta eu gostaria que vocês comentassem, colocassem suas considerações finais, porque infelizmente o nosso tempo está se esgotando. Então a gente vai para o quadro Feiras e Eventos e voltamos. Do dia 15 ao dia 19 de março, temos a Farm Show, acontecendo em Primavera do Leste. Já nos dias 22 a 25 de março, temos Show Safra, acontecendo em Lucas do Rio Verde. Do dia 29 de março ao 1º de abril, temos Parecis Super Agro, uma feira acontecendo em Campo Novo do Parecis. Temos também o segundo módulo do programa MTBIF, da empresa de consultoria em pecuária de corte Gestap, acontecendo nos dias 18 e 19 de março, presencialmente em Rondonópolis e com transmissão ao vivo pela internet. Bom, a gente está de volta, mas já caminhando para o final. E antes das considerações finais, uma última pergunta. Eu gostaria de entender um pouco mais, vocês aí têm uma agenda de feiras, né, de visitar feiras agropecuárias. Eu queria entender um pouco da importância disso para vocês e para o setor, por gentileza. E aí vocês já podem caminhando para as considerações finais, por favor. Bom, obrigado, Léo. Antes de mais nada, muito obrigado pela oportunidade de vir aqui falar um pouquinho mais do AgriHub. E é isso, acho que o AgriHub está trabalhando bastante para se conectar com os produtores. As feiras são importantes canais aí onde os produtores realmente vão conhecer as novas soluções, as novas tecnologias, e a gente está se organizando para participar das principais feiras agropecuárias aqui do Mato Grosso, da Show Safra, Farm Show, Parecis Super Agro, a Feira de Pontes Lacerda, La Sinop. A gente está se organizando para poder realmente participar dessas feiras, levando também as startups, mostrando essas soluções na prática e como o AgriHub pode, de forma neutra, ajudar o produtor a conhecer a solução que é mais adequada para ele. Mais uma vez, muito obrigado, um grande prazer estar aqui falando com um público tão importante que é o pecuarista e os ouvintes do seu programa. E gostaria de te agradecer pelo convite, uma satisfação estar aqui, foi muito bom o bate-papo, né? Sempre bom falar sobre o agro, eu sou uma apaixonada pelo agro e pelo sistema FAMATO em si, né? Pela causa dos produtores, né? Sempre participei, então para mim é uma grande satisfação, te agradeço. E agradeço a atenção de todos, né? A gente espera que a gente continue fazendo e sendo cada vez mais útil como instituição. Poxa, eu que agradeço, já aproveitando, agradecer Otávio, Heloísa, pela disponibilidade de tempo de vir conversar com a gente. É um pouquinho longo o programa, eu sei que vocês pararam a agenda aí para vir conversar com a gente, então muito obrigado. Nós estamos de portas abertas, o que vocês quiserem anunciar, fiquem à vontade, algum novo projeto, mandar mais gente para conversar, as startups, os produtores beneficiados, a gente gostaria muito de receber. E fica aí o convite para voltarem aqui mais vezes. A nossa ideia, a nossa intenção do programa, e acho que conecta com vocês, é realmente ajudar nessa comunicação do agronegócio. Cada um no seu devido setor, nós aqui comunicando direto com o produtor, vocês conectando empresas, startups com o produtor, né? Fazendo esse elo na cadeia. Então acho que a gente está contribuindo cada um no seu ponto aí. Mais uma vez, muito obrigado.
O programa Porteira Aberta vai ficando por aqui. Se você quiser rever essa ou outra entrevista, é só acessar o nosso canal agroplus.tv. Eu te vejo no próximo sábado, às 8 da manhã, aqui no programa Porteira Aberta. Até lá!